Olá, nobres colegas, futuros universitários, grandes companheiros de luta, estamos sempre aqui juntos, trazendo o melhor para vocês, as dicas de vestibular, aqueles assuntos que são mais evidentes nas questões, nas provas de vestibular, principalmente o Enem, a Unicamp, a FUVEST, né? Quer dizer, esses vestibulares que são importantíssimos, a UES, né? Vestibulares assim que tradicionalmente, né, aprovam vários alunos. Esse foco nosso aqui é exatamente, principalmente para esses vestibulares. Então, essas informações, seja você do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do cursinho, até alunos do nono ano assistem a nossas videoaulas, prestando atenção nas dicas, já futurando aí uma vaga na universidade, ok? E hoje nós vamos falar de diluição e mistura de soluções, continuando aí o estudo das soluções. Nós já falamos das unidades de concentração, as principais delas, porque tem mais, e hoje nós vamos falar, nesse momento, da diluição e da mistura de soluções. Ora, você me pergunta assim, professor, diluir, o que quer dizer diluir? No dia a dia, diluir é muito usado quando você prepara uma solução e ela ficou muito concentrada, muito forte. Aí você joga mais água com a intenção de enfraquecer aquela solução. Isso é diluir. Mas diluir quimicamente também tem outro significado, vamos olhar aqui. Diluir significa diminuir a concentração. Você acrescenta mais solvente ou retira soluto. Claro que retirar soluto é impraticável. Já pensou? Você fez um café, o café ficou forte, você botou muito pó acidentalmente, aí você quer diminuir essa concentração e vai tirar o pó do café? Não dá mais. Quer dizer, dá, mas numa residência, numa casa, isso fica quase impossível. Isso é impraticável. O que é melhor? Acrescentar mais água. Quando você acrescenta mais água, você aumenta o volume. E quando você aumenta o volume, você diminui a concentração. Porque vai ficar o quê? A mesma quantidade de moléculas, a mesma quantidade de pó, mas um volume maior. Então você tem aquele soluto mais disperso, mais diluído, né? Menos concentrado, vamos usar o termo. E essa ilustração mostra muito bem, ó. Na prática, diluir é acrescentar mais solvente. Observe, você joga mais solvente na solução, a solução vai passar a ficar diluída. Veja que durante o processo de diluição, tem um detalhe, aumenta a massa da solução. Claro, se acrescentou mais água, mais solvente, o volume imediatamente vai crescer. A concentração imediatamente vai diminuir. Agora, uma coisa não vai se alterar durante o processo da diluição. O que é? A quantidade de soluto. Ela vai continuar a mesma. Se você tinha colocado 2 colheres de café, vão continuar as 2 colheres de café, do pó do café dentro daquela água. Apenas o pó agora está no volume maior, disperso no volume maior. Então ele está menos concentrado. Isso é diluir. O que tem que ser colocado na prática é que durante o processo de diluição, a massa do soluto ela não se altera. O que se altera é o volume da solução e a concentração da solução. Isso é alterado. Mas a massa do soluto, a quantidade de soluto, não. Daí é possível demonstrar uma equação que é muito útil nas questões de vestibular. Essa que aparece aí no vídeo. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O que quer dizer isso? Que se eu souber a concentração antes de fazer a diluição, se eu souber o volume antes de fazer a diluição, aí depois eu acrescento mais água, eu posso calcular a concentração final sabendo o volume final. Basta pensar que CI/VI é igual a CF/VF. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. É uma equação simples, onde você usa a diluição. Aí você calcula a concentração no final, após o processo de diluição. Muitos me perguntam assim, mas professor, e as unidades? Bom, claro que a unidade do primeiro membro da equação tem que ser a mesma do segundo. Então, se você usar a concentração em mol por litro no início, a do final tem que ser em mol por litro. Se você usar o volume em ml, o volume final tem que ser em ml. Claro que as unidades têm que ser compatíveis para que isso dê certo. Mas essa equação você deve usar sempre que estiver operando uma diluição. E a diluição está no cotidiano. Quando você adoça um café também, quando você adoça um suco, de repente ficou muito doce, você joga mais água. É uma forma de diminuir a concentração. Isso é diluir. Claro que no dia a dia muita gente não fala a palavra diluir. Fala, tá muito forte, tá muito fraco. Quando você diz muito forte, muito fraco, ficou muito doce, pouco doce. Quer dizer o quê? Muito concentrado, pouco concentrado, ou muito concentrado, diluído, né? Que são termos mais científicos, mas que querem dizer no final a mesma coisa.
Lembrando que a operação da diluição é muito realizada em laboratórios. Muitas vezes você prepara uma solução, ela ficou muito concentrada no laboratório e você quer diminuir essa concentração para poder trabalhar, fazer um manuseio ali, uma operação de laboratório, que às vezes você tem um ácido, o ácido ficou muito concentrado, ácido é corrosivo, ácido é muito agressivo, a pele, então de repente o contato com a pele, se ele estiver muito concentrado, pode acabar danificando o seu tecido, né, o tecido epitelial. Então o que é que se faz? Normalmente dilui o ácido para poder manuseá-lo no laboratório. E a operação da diluição é a mais indicada. Além da diluição, temos também a mistura de soluções, que aí é outro campo. Porque quando você vai misturar duas soluções, você vai pegar uma solução A com a solução B, parte do princípio que quando você mistura, pode até acontecer uma reação química. Por que para acontecer uma reação química? O que acontece? A solução A, solução B, se elas forem de solutos iguais, não tem a mínima chance de ocorrer uma reação. Mas se forem de solutos diferentes, pode ocorrer uma reação. Todo mundo sabe aqui que se eu misturar ácido com base, um ácido é neutralizado por uma base e vice-versa. Por que muita gente aí no cotidiano, quando vai tratar um peixe, por exemplo, o peixe tem um odor desagradável, né? Passa esse odor até para a mão, para a pele. Né? Por que quando se vai tratar um peixe, vai limpar um peixe, é costume jogar limão, é costume jogar vinagre. Vinagre e limão são ácidos. É porque o que causa o odor do peixe é uma base, é uma substância de caráter básico, é a metilamina, que é o CH3NH2. Essa substância tem caráter básico. Quando eu jogo limão ou jogo vinagre, eu neutralizo. Aí gera um sal, e o sal não é volátil. Então acaba o odor. Então você vê que aí é um caso que eu estou misturando duas soluções de solutos diferentes. Mas esse campo aí da mistura de soluções, seja de solutos iguais, seja de solutos diferentes, é motivo para a gente discutir em outra ocasião. Mas com certeza a gente vai parar por aqui hoje, mas continuaremos esse estudo riquíssimo das soluções, ok? Grande abraço para vocês, até a próxima.